Shalom. Vamos dar início ao nosso estudo, né? Eu espero que você tenha concluído Mateus. Caso você ainda não tenha concluído, você tem decorrido esses dias para fazê-lo. E nós vamos dar início hoje às cartas de Paulo, começando por Romanos, né? Depois de Romanos, nós voltamos lá para os Evangelhos, falamos de Marcos, depois nós voltamos para as cartas e assim vamos prosseguir no nosso estudo. Falar um pouquinho de Paulo para a gente dar uma introdução. Paulo de Tarso. Paulo era da tribo de Tarso, na Cilícia. Pertencia à tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo de Israel. Aprendeu a arte de fazer tendas e estudou na escola de Gamaliel. Provavelmente aspirava a ser rabino. Sua religião anterior ao cristianismo era judeu e fariseu, e era um feroz perseguidor dos cristãos. Só para lembrar que Paulo não foi apóstolo de Jesus, e nem andou com Jesus. Ele era perseguidor e se converteu após a morte e ressurreição de Cristo, tá? Ele também esteve presente na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, né, da igreja. E a gente estudando, a gente acredita até que Paulo tenha sido o mandante, né, do apedrejamento. Sua conversão se deu da seguinte forma: tendo em seu poder cartas que o autorizavam a prender os cristãos e levar os cristãos para Jerusalém, ele vai até Damasco. No caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, tem uma luz fortíssima. Jesus aparece e pergunta a ele: por que me persegues, Paulo? Ele fala: quem é você? Eu não te conheço, né? E Jesus se declara que é o Cristo a quem ele persegue. E aí ele fica 3 dias cego numa casa. E aí, depois desses 3 dias, Ananias vai lá, ora por ele recobre a visão e se converte, né? Se converte, é batizado e começa o seu ministério. Teve resistência junto aos judeus, aos judeus cristãos, né? Messiânicos. Mas a igreja primitiva, ele teve resistência junto aos apóstolos, enfim, porque ele era perseguidor e de repente ele se converte, né? Então, assim, no início com certeza foi difícil, mas ele é levantado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, aos não-judeus, tá? Paulo fez 3 viagens missionárias para pregar o evangelho. Fundou inúmeras igrejas na Ásia Menor, na Grécia, possivelmente também na Espanha. Escreveu cartas a diversas igrejas e também cartas individuais. Suas cartas são 13 que estão no Novo Testamento. Paulo é preso em Jerusalém, fica 2 anos em Cesareia e é enviado preso para Roma. De acordo com a tradição cristã, foi liberto da prisão, fez mais obras missionárias, foi aprisionado novamente e ficou preso até a sua morte. Foi decapitado fora da cidade. Nome Saulo e Paulo. Só para eu explicar aqui, porque tem pessoas que dizem: ah, não, antes da conversão ele era Saulo, aí ele se converteu, Deus mudou o nome dele para Paulo. Não é assim. Saulo e Paulo são os mesmos nomes, sendo que Saulo é um nome de origem hebraica e Paulo de origem romana. Quando ele se converte, que começa o ministério dele, ele opta em ser conhecido como Paulo, porque era o nome mais aceito no mundo gentílico. Por isso que ele passa a se declarar Paulo, mas é o mesmo nome. Suas cartas foram Romanos e foram também, né, para 1 Coríntios, 2 Coríntios. A gente fala primeira. Tem pessoas que falam 1 Coríntios, 2 Coríntios. Não, é sempre no feminino, porque está se referindo a cartas. Então foi para Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. As cartas eram importantíssimas. Claro, naquela época não existia o meio de comunicação, eram as cartas, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. Então as cartas eram importantes, né? E através das cartas as pessoas eram orientadas, decretos cumpridos, visto que o deslocamento levava dias e até meses de um lugar para o outro.
Paulo, ao escrever as cartas para as igrejas, tinha como objetivo edificar a fé dos convertidos, ensinar, exortar, incentivar a continuarem na fé. Suas orientações foram fundamentais para o estabelecimento das igrejas, importantíssimas para o Novo Testamento, que a gente tem, o legado que ele deixa beneficia a gente até hoje, né? Tanto que temos 13 cartas paulinas no livro, já tinha falado. Muito provavelmente, Paulo deve ter escrito muitas outras cartas que se perderam com o tempo. Apesar das cartas aos romanos estar aqui como primeiro, logo depois de Atos, é a primeira carta, não significa que ela seja a primeira que Paulo tem escrito. Pelo contrário, ele escreveu essa carta 56 anos depois de Cristo, tá? E já no final já da carreira dele, né? E elas não estão em ordem cronológica, as cartas. Essa carta foi escrita em 57 e pouco tempo depois, 64, o imperador Nero consegue fazer dos cristãos bode expiatório, quando ele incendeia Roma e acusa os cristãos de terem posto fogo na cidade. E com isso, os cristãos são perseguidos, muitos deles mortos, e a tradição católica acredita, né, que tanto Paulo quanto Pedro morrem nessa perseguição, tá? Após esse incêndio. O ponto alto da carta aos Romanos é a fé na morte e ressurreição de Cristo, é o que ele mais bate firme ali. Mostra que Deus trata todos iguais, sejam judeus, sejam gentios. Paulo escreve essa carta para os judeus e os gentios da igreja que está constituída em Roma. Em Roma já funcionava essa igreja cristã, mas ainda não tinham recebido nenhum apóstolo e nem a Paulo. Então, o evangelho foi se propagando, a igreja foi fundada, lá os cristãos se alimentavam e buscavam o reino de Deus, mas eles ainda não tinham tido uma orientação direta nem dos apóstolos e nem de Paulo. Apesar dele fazer plano para ir a Roma, assim que chegasse a Jerusalém, não aconteceu, pois, como falamos anteriormente, ele é preso e só vai para Roma 2 anos depois, na qualidade de prisioneiro. Dos versículos 1 ao 15, agora vamos começar as cartas, né, propriamente dito, a carta aos Romanos. Dos versículos 1 ao 15 é introdução e saudação. Então, Paulo se apresenta como apóstolo levantado por Jesus, declara que Jesus é o Messias profetizado pelos profetas. Quando ele diz que é o Messias profetizado pelos profetas, ele está falando diretamente para os judeus que conheciam a Torá, que conheciam o Velho Testamento. Tá? Então, assim, ele veio e ele cumpriu. Fala da graça recebida. Graça é favor imerecido de Deus. A gente não merece, mas mesmo assim o Senhor nos dá graça todos os dias. Fala ter feito muitos planos de ir até lá. Paulo deseja conhecer a igreja de Roma, lembrando que a igreja não é um prédio, mas são pessoas. Ele quer ir lá para compartilhar algum dom espiritual para conforto, ser consolado pela fé mútua e quer conhecer o fruto daquela igreja. Ele quer conhecer o que aquela igreja está frutificando, o que está acontecendo lá. Ele quer ir lá para ver com os próprios olhos. Paulo se sente em débito com todos que haviam enriquecido sua vida e tem como missão pregar o evangelho a toda criatura, e que ele fez com uma excelência tremenda, né? No tempo dele. Paulo diz não se envergonhar do evangelho de Cristo. Aqui vale lembrar que muitos cristãos têm vergonha da sua condição. Não anunciam as boas novas por vergonha ou medo até de ser rejeitado. Porque Jesus nem sempre arranca aplausos, não é verdade? E Paulo faz essa declaração porque foi um homem importante no meio dos judeus antes da sua conversão. Ele era poderoso, tinha autoridade, andava com a nata da sociedade naquela época, tinha dinheiro, ele era rico. Ao se converter, ele abre mão de todas essas coisas, passa a se relacionar com pobres e oprimidos, passa a viver pela fé e tem orgulho disso. Ele reconhece que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê e declara que o justo viverá pela fé.
o justo, aqueles que são justificados no Senhor Jesus, eles vão viver pela fé. Então, assim, não tem que temer nada, não se preocupar com nada, porque aquele que caminha com o Senhor é justificado por Ele. Aqui também Paulo fala da importância de anunciar as boas novas aos judeus. Por que ele frisa isso? Porque mesmo na época de Paulo, tipo assim, não, eles não quiseram, então vamos deixar eles para lá. E não é assim que funciona. Devemos sempre lembrar que os primeiros cristãos eram judeus, são judeus messiânicos. E eles não abrem mão da lei, daquilo que o anterior, eles acrescentam Cristo, né? E às vezes a gente deixa de se preocupar com isso, né? De apresentar Cristo para eles. A partir do versículo 18, Paulo fala da idolatria e da depravação dos gentios. Ele fala da ira de Deus, Deus é amor. E ele inicia falando da ira de Deus. Apesar de que a igreja prefere sempre usar o termo Deus é amor. Esquece, porque a ira é forte demais, né? E nem sempre agrada. Então, às vezes, a gente vê homens de Deus querendo agradar a multidão e não pregar a verdade, né? Mas é justamente por esse amor que Deus se ira, porque Deus não quer ver ninguém perdido. Deus não quer ver o pecador se atolando no lamaçal. Deus quer resgatar. E quando o homem não se converte, Deus se ira no sentido de que Ele quer dar amor, Ele quer que o homem faça uma conversão, Ele quer que o homem caminhe com Ele, tá? Porque o pecado, ele destrói o homem. A ira de Deus é constantemente revelada porque o homem não acredita em Deus. Então vai cada vez mais se afundando. O homem continua a pecar, não glorifica a Deus, não lhe dá ação de graça, deixa o orgulho e a vaidade dirigirem suas vidas. E isso entristece a Deus, vamos colocar assim, né? Vamos tirar agora a ira, vamos falar da tristeza. Os sábios agem na sua própria força, acham que sabem o suficiente e não precisam se dobrar diante de Deus. Sabe aquela pessoa que eu sei tudo, eu me basto? E ainda só o homem tolo não acredita em Deus. No Salmo 14, Davi declara: disseram os nécios, nécios são pessoas sem entendimento, sem discernimento, não há Deus, e vivem em corrupção. Porque lá em Salmos também diz, né? Aquele que não acredita em Deus, peça para que Deus se revele a ele, né? Paulo denuncia no versículo 23 que mudaram a maneira de adorar a Deus. Paulo está dizendo que a adoração a Deus é com o coração e direta. Homem a Deus, você não precisa passar por nenhum caminho, você não precisa se agarrar a nada, você adora a Deus, você é direto, você e Deus. A adoração que agrada a Deus é essa. Como o homem tem livre-arbítrio, Deus deixa o homem escolher o seu caminho. Todos nós temos livre-arbítrio, nós vamos fazer o que a gente quiser. Deus permite. E quando esse deixa de temer o homem, em Provérbios, aqui só para lembrar, está lá em Provérbios que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E caminhar com o pecado, Deus deixa, né? Você vai caminhar com o pecado, Deus permite que ele vá. Só que todo pecado tem consequência. Não pense você que você vai pecar e vai ficar só por isso mesmo. Não. O pecado ele tem consequência. E é isso que Paulo está dizendo. E aqui Paulo fala de práticas sexuais não aceitas por Deus. São pecados. Fala de prostituição e do homossexualismo, que está tão em moda nos nossos dias. E muitas pessoas estão achando que isso é a maior normalidade. Mas está errado. A gente não pode aceitar. A gente tem que amar, sim, as pessoas, mas tem que odiar o pecado. E nós temos que fazer de tudo para mostrar Jesus para essas pessoas. Não brigando com elas, não condenando. Pelo contrário, trazendo elas para o seio da igreja, para que elas recebam ministração, para que elas recebam direção e elas optem, né? Ou caminhar no celibato ou abrir mão das práticas que levam elas para a morte e morte para sempre, né? E as igrejas hoje preferem deixar de lado, porque é uma guerra, né? É uma guerra e a nossa guerra não é com as pessoas, a nossa guerra ela é espiritual. Paulo elenca uma série de pecados que o próprio homem busca para si.
E esses pecados ganham uma velocidade na vida do pecador incrível. E um pecado gera outro pecado. Ninguém fica só com um pecadinho, né? O pecado ele vai tendo proporções gigantescas, né? Acredito que o que Paulo quis dizer, que Paulo está falando no versículo 32, é a centelha divina que existe dentro de cada homem pecador, endurecido, um pecador endurecido, de vez em quando ele escuta uma fala, né? E ainda fala em seu coração. Por isso eles acham que são dignos de morte. Quando ele vê alguém cometendo um pecado que ele próprio faz, uma coisa terrível, coisas tremendas, ele acha que aquele pecado, que aquela pessoa é digna de morte. Ele não consegue se ver que ele também está naquela onda, né? E que praticam tais coisas. E eles não somente fazem, como permitem que outras pessoas fazem. Porque certos pecados você não só pratica, como você convida pessoas para praticar com você. Então, assim, é sério. O apóstolo Paulo falou isso há 2000 anos atrás e nunca foi tão real o que a gente tem passado, o que a gente tem vivido. Esses pecados estão cada vez mais influenciando o homem. Hoje nós temos a televisão, temos a internet, temos meios de comunicação prontos para destruir a família, prontos para destruir os valores morais. E eu não sei como, se Paulo estivesse hoje no nosso meio, como seria essa carta, né? Como seria essa carta para nós que caminhamos com Jesus. Eu não tenho nem ideia como ele iria escrever, tá bem? Mas eu espero que você tenha gostado do primeiro capítulo de Romanos e daqui a pouquinho nós vamos para o segundo, tá bem? Espero você. Tchau.